E é uma alegria. Então vamos à palavra de Deus, mas antes eu quero dizer algo para vocês. Eu vou falar muito sério, embora eu não brinque as outras vezes também, né? Mas eu vou falar muito sério com vocês hoje. E toda vez que a gente trabalha com princípios de Deus, a ideia é sempre assim: eu quero mais de Deus. É assim ou não é? A gente vem para a igreja desejando: eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Só que eu entendi uma verdade a respeito de princípio de Deus. Normalmente nós precisamos, preste atenção, nós precisamos começar a fazer aquilo que já sabemos que é a vontade de Deus. Então, antes de querer mais de Deus, a gente precisa saber o seguinte: o que eu já sei a respeito de princípio de Deus que eu preciso começar a fazer? Porque o que nós vamos trabalhar aqui hoje é algo que todos nós sabemos que temos que fazer e que é a vontade de Deus. Então, antes de querer mais de Deus, precisamos fazer aquilo que já sabemos ser a vontade de Deus. Porque quando começamos a fazer aquilo que já sabemos ser a vontade de Deus, automaticamente, quando nos aplicamos em fazer o que já sabemos que é a vontade de Deus, temos maior facilidade para compreender o que mais Deus tem para nós. Amém, irmãos? Por isso que o Tiago escreve: olha, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes. Então ouça a palavra e pratique, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que contempla o seu rosto natural num espelho e depois sai de perto do espelho e se esqueceu de como era. Para uns é uma bênção isso também, né? Para uns é até bom isso, não lembrar mesmo de quando olhou no espelho. Mas é um ouvinte esquecer disso. Agora, todo aquele que atenta para a lei perfeita, para praticá-la, será bem sucedido no seu feito. Então diga assim comigo: preciso fazer aquilo que eu já sei, que é a vontade de Deus. Quando me aplico para isso, a isso, fico sabendo e entendo com clareza o que mais Deus tem para mim. Amém, irmãos? Vamos à palavra de Deus então. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 6, versículos 12 ao 15, e depois Lucas 17, são dois textos que nós vamos ler. Mateus capítulo 6, 12 ao 15. Todos acharam? Mateus capítulo 6, versículos 12 ao 15. Quem achou diz amém. Quem não achou diz: me dá um segundo, pastor. Amém. Diz assim a palavra de Deus. 6,12 de Mateus. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Vamos para Lucas 17? Lucas 17. Versículos 3 ao 5. Lucas 17, versículo 3. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o. E se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. Disseram então os discípulos ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Amém, irmãos? O tema que me foi passado para falar essa noite é: uma boa vida espiritual conduz ao caminho do perdão. Uma boa vida espiritual conduz ao caminho do perdão. Tem alguns assuntos extremamente bíblicos, irmãos, que eles são pincelados nas pregações,
e às vezes até nos momentos de ensino, mas eu entendo que são assuntos que deviam ser tratados de uma forma muito mais profunda. E esse é um deles, o perdão. Eu estive falando alguma coisa algum tempo atrás aqui, estive falando na nossa igreja lá em Santa Clara também, na Zona Leste de São Paulo, a respeito disso. E eu sei que Deus vai tratar de forma particular com algumas pessoas aqui hoje. Muito particular. Então, meus queridos, Jesus diz nesses textos que nós lemos lá um trecho da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela não é uma reza, ela não é para ser repetida. A oração do Pai Nosso é Jesus trazendo um modelo de oração. Cada trechinho do Pai Nosso, ele trata de um princípio de Deus para quando nós orarmos. Então, quando a gente se ajoelha para orar, cada trechinho ali, cada frase do Pai Nosso traz um princípio. Então, o Pai Nosso não é para a gente ficar repetindo quando vai orar, mas ele é um princípio. Ele já começa dizendo assim, quando vocês orarem, já comecem dizendo Pai Nosso. Já comecem a relacionar-se com Deus de uma forma tão íntima como se Ele fosse o teu pai. Comece a conversar com Ele como se Ele fosse o teu pai. E daí por diante Ele vai ensinando. E no final dessa oração do Pai Nosso, Ele diz algo muito interessante para nós, muito sério para nós. E perdoa-nos as nossas dívidas, do mesmo jeito, da mesma forma, que eu perdoo quem peca contra mim. E depois ele continua a oração, ele termina a oração, diz amém, e retorna para o mesmo assunto. E diz, se perdoardes aos homens as suas ofensas, o Pai Celestial também perdoará as vossas. Se não perdoar aos homens as suas ofensas, o Pai também não perdoa as vossas. Em Lucas 17, ele também diz, olha, olhai por vós mesmos, ou seja, se cuidem, se cuidem. Então se alguém pisar na bola contigo, perdoa. E se 7 vezes, no mesmo dia, alguém errar contra ti, e vier para você dizer assim, me perdoa, você diz, perdoo. Eu particularmente nunca vivi essa situação. Não lembro de alguém que tenha vivido. De ter que no mesmo dia perdoar a mesma pessoa 7 vezes. Já viveu isso? Não? A cara de pau do sujeito de pisar na bola 7 vezes no mesmo dia e vir no mesmo dia, me perdoa, e você diz, perdoa. E quando os discípulos ouviram isso, ficaram que nem vocês, assim. Aí eles olharam para Jesus e falaram, dá-nos fé, Senhor, acrescenta-nos fé. Então, queridos, Jesus está dizendo o seguinte para nós, trocando em miúdos. Se eu não perdoar, eu não posso orar. Se eu não perdoar, eu não posso adorar. Não tem adoração sem perdão. Se eu não perdoar, eu não posso ofertar. Um capítulo antes, no capítulo 5 de Mateus, ele diz, quando você tiver alguma coisa, lembrar-se que tem alguma coisa contra ti, você não vai nem ofertar, você deixa a tua oferta ali do lado, vai até a pessoa, reconcilia-te com ela e depois você traz a oferta. Se eu não perdoar, eu não posso ser perdoado. Se eu não perdoar, eu vou adoecer emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Ou seja, irmão, se eu não perdoar, eu estou na roça. Você também está na roça. Não é a roça da fazenda de verão, né? Mas nós estamos na roça. Num português mais rasgado, se a gente não entender isso, nós estamos lascados. Amém, irmãos? Então diga para o irmão aí ao seu lado, sem espantar o cliente. Se você não perdoar, você está lascado. Está lascado. Irmãos, veja bem. Por que perdoar é uma tarefa tão difícil? Ou não é? Pode balançar a cabeça. Perdoar é fácil? Teve gente que fez assim, não. Perdoar é complicado. Pode ser que tenha alguém que diga assim, não, pastor, eu já estou muito maduro, eu estou abençoadíssimo, eu já passei, pastor, por poucas e boas, eu não tenho muita dificuldade para perdoar, não, pastor. Eu sou uma pessoa de coração muito, muito voltado para Cristo e eu perdoo. Ah, tem gente assim mesmo. Mas e quando alguém faz alguma coisa com alguém que você ama? Com teu filho, tua filha? Pastor, aí
Comigo pode fazer, pode bater, pode xingar, pode ofender, que olha, eu levo de boa, mas mexeu com meus filhos, mexeu com os meus pais, mexeu com alguém da minha família. Ah, pastor, aí é mais difícil. É assim ou não é, irmãos? Às vezes temos mais facilidade de perdoar tudo aquilo que é feito contra nós, mas uma dificuldade maior quando é feito para quem a gente ama. Eu me recordo na minha infância para a adolescência, que eu estava dormindo de madrugada, e eu dormia na sala de casa, e o quarto dos meus pais era já colado, parede já era sala, e eu dormia no sofá ali, que virava a cama de noite. Eu me lembro que de madrugada eu acordei com um barulho lá no quarto e fui ver. Quando eu abri a porta, eu levei um susto, irmãos, porque eu encontrei meu pai fazendo mal para minha mãe. E ali eu falei, não, ele não pode fazer isso com a minha mãe. Eu fiquei 15 dias sem falar com ele. Porque ele não, com a minha mãe. Logo com a minha mãe. Como é que ele faz uma coisa dessa de madrugada com a minha mãe? E o pior é que parecia que ela não estava achando tão ruim assim, né? Mas mesmo assim eu falei, não pode fazer isso com a minha mãe. E eu fiquei 15 dias birrado com meu pai passava, eu ficava meio assim, até que minha mãe com um jeitinho explicou, né? Assim, eu tinha acho que uns 10 anos, 9 para 10 anos e tal. Mas mexeu com alguém que a gente ama, irmãos, a gente fica mal. Alguém pode dizer também, pastor, eu não tenho tanta dificuldade em perdoar. Depende o quê? Imagina você com uma unha do pé encravada, a unha do dedão encravada. E aí fica inchado, fica parecendo uma bola de tênis o dedo assim. Inchada, cheia de pus. E você está andando, de repente, na igreja ou no transporte público, na calçada, e vem o desavisado e pá, pisa na tua unha. E você que é crente, você não pode mandar ele para nenhum lugar muito longe. Aí, porque você não pode mandar ele para muito longe, você diz assim, seu abençoado! Mas querendo dizer outras coisas, obviamente. Mas você não pode, que você é filho de Deus. Aí ele diz, puxa, foi mal, perdoa, pisei no seu dedão e tal. E aí você diz, puxa, mas presta atenção aí, ó, o pulso saindo aí, ó, coisa nojenta aí, dói pra caramba, presta atenção onde você anda, meu, tá doendo demais. A dor vai na alma disso aqui, quando pisa. Mas uma semana, 2 depois, aquilo desinchou, já cicatrizou, já foi na manicure, fez francesinha, fez florzinha. Já está tudo zero, você nem lembra direito o que aconteceu, que pisaram na unha. Agora, quando há um prejuízo maior, quando a situação se tornou pública, quando realmente ofendeu a nossa moral, aí a coisa já não é tão fácil assim de se perdoar. É ou não é? Né? Então por que é tão difícil? Por que perdoar é uma tarefa tão difícil? Ilquias. É isso? Por quê? Em primeiro lugar, porque o perdão, irmãos, é contrário à nossa natureza. Amém? Dá para dizer com uma voz de narrador assim, de FM? Diga assim, o perdão é difícil, porque é contrário à minha natureza. Amém? Nós temos uma natureza, segundo a lei, é olho por olho, é dente por dente. Bateu aqui, toma lá. Falou, escutou. Falou uma, levou 2. A nossa natureza, ela não é tendenciosa para dizer assim, ah, você me bateu aqui, então tá bom, eu prefiro que você bata desse lado aqui, que o meu perfil desse lado é melhor, então bate nesse. A nossa natureza não é voltada para essa coisa de, se alguém pedir para caminhar 1 milha, caminha 2. A nossa natureza não é voltada para essa coisa, se alguém quiser pleitear contigo e tirar a túnica, entrega também a capa, ó, toma aí, leva tudo, eu não quero briga, eu não quero discussão. A nossa natureza é revanchista, vingativa. Amém, irmãos? Por que o perdão é difícil? Porque é contrário à nossa natureza. Só que o Evangelho de Jesus Cristo, quando entra em nós, ele começa a mexer com a nossa natureza.
Porque entendemos pela palavra de Deus que quando nascemos de novo, a natureza divina, ela se encontra com a natureza humana, que é a nossa, e começa a mexer com os conteúdos da nossa alma e do nosso caráter, aleluia. Aí aquilo que era impossível, aquilo que era complicado, aquilo que era difícil, começa a se tornar possível. Porque agora nós não somos mais natureza caída adâmica, nós estamos misturados natureza humana com natureza divina. E o perdão não é de natureza humana, é de natureza divina. Amém, irmãos? Segundo lugar, por que é difícil perdoar? Por que é complicado? Por que é sempre algo mais difícil? Porque o perdão, irmãos, normalmente vai mexer com o nosso orgulho. Amém? Perdoar vai mexer com o nosso orgulho. Parece que perdoar alguém que nos causou algo, um prejuízo, uma humilhação de alguma forma, parece assim uma mensagem subliminar no nosso entendimento, que é um sinal de fraqueza. Eu serei forte se eu falar tudo que está entalado aqui. Eu serei forte se eu for lá e fazer justiça. Então, parece que perdoar está ligado a um sinal de fraqueza. Sangue de barata. Né? E por que isso? Porque perdoar mexe com o orgulho. Se eu fizer uma enquete e mandar vocês levantarem a mão e perguntar assim, quem é humilde aqui? Eu acho que todo mundo vai levantar a mão. A gente não paga uma de humilde, é ou não é? A gente não se olha no espelho e fala, não, eu sou uma pessoa humilde. Né, Priscila? É ou não é, Adriano? Você se acha um cara humilde? Acho, né? A gente se acha humilde, irmãos. Sou humilde. Eu sou muito humilde. Eu sou uma pessoa assim muito mansa, muito humilde. Todo mundo se acha humilde. Eu sou servo. Sou servo de Jesus Cristo. Este é um servo de Deus, uma serva de Deus. Mas quando algo vem e nos rouba, nos causa dor, nos causa prejuízo, nos causa algum mal, quando somos traídos, decepcionados, quando de alguma forma somos ludibriados, quando de alguma forma somos ofendidos, aí é que mostramos a nossa humildade. É ou não é? Aí a gente vê o quanto a gente é humilde. Porque tem gente que diz assim, eu sou humilde, eu moro numa casa de 2, 3 cômodos. Não, isso não é humilde. Ah, eu sou humilde, eu tenho um carro popular ano 79. Não, isso não é humilde. Humilde não é pouco dinheiro. Tem gente que tem muito dinheiro e é humilde. E tem gente que tem pouco dinheiro e é soberbo, arrogante. E tem gente que tem muito dinheiro e também é arrogante e soberbo. E tem gente que não tem nada e é humilde. Então a humildade não está ligada a pouco dinheiro, a muito dinheiro. O perdão acontece, irmãos, com mais facilidade quando nós entendemos o que Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Amém? Porque o humilde de espírito, ele tem uma mentalidade de servo. E o servo, num conceito bíblico, irmãos, é um escravo comprado e que a sua vontade já nem mais é dele, a vontade é do Senhor que o comprou. Esse é o conceito de servo. Quando a gente diz que eu sou servo, significa que eu não tenho mais vontade, a minha vontade pertence ao Senhor que me comprou. Quando a gente lê Romanos capítulo 12, versículo 2, sobre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente diz que é bonito aquilo e quer viver a vontade de Deus. Quer ou não quer? Então, se a gente diz que Paulo disse algo maravilhoso, poético, para que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, significa que eu sou servo e significa que eu não quero mais a minha vontade, que eu quero a dele. E se nem vontade eu tenho mais, quanto mais orgulho para ficar ferido. Então a gente tem dificuldade para perdoar porque feriu o orgulho. Aí a gente endurece. E marido e mulher então? Vamos confessar pecado aqui. Se vocês forem pecadores, confesso, Deus abençoa vocês. Quem nos últimos dias ficou de bico um com o outro por uma bobeirinha? Levante a mão. Ah, tem pecadores aqui, glória a Deus, Jesus gosta disso.
Jesus gosta de gente que confessa pecado. Então, por bobeirinha, nós dentro de casa desperdiçamos momentos tão maravilhosos e bons que poderíamos viver lá dentro, que Deus quer que a gente viva, e por causa de uma bobeirinha ou outra que não vale nem a pena, nós ficamos bicudos um com o outro. Por quê? Porque de alguma forma feriu o nosso orgulho. Então, deixa eu confessar pecado para vocês. Essa semana estávamos numa roda de irmãos na igreja lá, e a minha esposa falou algo, isso eu nem contei para ela, mas ela disse algo que ali naquela roda, eu falei assim, poxa, ela não pode falar assim com o pastor da igreja no meio dos irmãos. Não, eu acho que está errado isso, desse jeito. E os irmãos viram, ficaram meio olhando assim, e uns deram risadas. Não, ela não pode ficar assim. Aí eu fiquei ali com aquele negócio, né? Eu levo isso para diante, eu vou trocar uma ideia em casa a respeito disso, eu vou ficar quieto, calado, até ela perguntar o que eu tenho. Pensa que pastor é anjo, né? Aí eu comecei a pensar, falei, não, bobeira isso. Mulherão desse, eu vou ficar fazendo coisinha? Eu vou fazer outras coisinhas. Vou perder meu tempo com isso não. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, eu vou mexer com... Deixa meu orgulho, chuta o orgulho pra lá. Então, irmãos, quando nós entendemos que somos servos, aí manifesta-se o que é humildade. Quando a gente entende que o nosso orgulho, ele já não serve mais para muita coisa, e se ele ficar ferido só nos atrapalha, nós começamos a perdoar. Amém, irmãos? E aí, principalmente dentro de casa, a vitória é certa no nome de Jesus. Outra coisa interessante, por que é difícil para nós perdoar? Porque normalmente quando a gente perdoa, o dano causado não é reparado. É ou não é? Nós perdoamos alguém, mas o dano que foi causado não foi reparado. Por exemplo, disseram algo ao nosso respeito e foi como penas de um travesseiro jogadas do 10º andar num dia de ventania. Não dá mais para trazer de volta o que disseram de nós ou do nosso filho, da nossa filha, e não dá para reparar o dano. Aí a pessoa diz assim, me perdoe, você diz, eu perdoo. Mas o dano não foi reparado. Então a dificuldade para perdoar também está associada a isso. Por quê? Se você levasse um grande prejuízo de alguma forma e soubesse que ao perdoar isso era tudo ressarcido, você perdoava na hora. É ou não é? É ou não é, Renê? E a gente perdoa. Se eu soubesse que ia ter de volta, que tudo ia ser reparado, as coisas seriam como antes e o dano seria reparado, então tá bom, tá perdoado, beleza e tal. Pode trazer tudo de volta o que aconteceu de dano na minha vida. Só que como o dano não é reparado, a gente tem dificuldade para perdoar, porque sabe que se perdoar, as coisas continuam mais ou menos como ficam, o dano foi causado e isso não vai ter volta. Então a gente endurece o coração. Por que também é duro de perdoar, irmãos? Por que temos essa grande dificuldade? Porque nós nunca esperamos receber o mal de alguém a quem só oferecemos o bem. Amém? Nós nunca esperamos receber algo mal, inesperado, de alguém para quem nós só prestamos o bem. E o perdão, irmãos, ele vai se manifestar nas nossas esferas de relacionamento. Então é dentro de casa, é dentro do local de trabalho, é dentro da igreja, é dentro da família, dos parentes, é nas nossas esferas de relacionamento, é que somos passíveis de ferir e ser ferido, de magoar e ser magoado. E aí, nessa esfera de relacionamentos, estão as pessoas que nós mais amamos, estão as pessoas que nós mais nos importamos, são as pessoas que nós mais queremos ajudar, são as pessoas que nós mais queremos fazer o bem, e de repente uma delas, como diz o Senhor Jesus de Judas, levanta o calcanhar. Aí você fala, não esperava isso de tal pessoa. Pastor, eu não esperava isso de tal pessoa, não esperava. São tantos anos caminhando junto, não esperava isso do meu filho, não esperava isso do meu pai, eu não esperava isso do meu irmão, eu não esperava isso daquele irmão da igreja, eu não esperava, é gente que eu ajudei, é gente que eu estendi a mão. Como é que me apronta uma dessa? Como é que faz uma dessa? Então nós nunca estamos prontos para receber o mal de alguém para quem a gente faz o bem.
Porque daqueles que não prestam muito, a gente está disposto a qualquer coisa, não é? Você já sabe que o fulano já não presta muito, não vai vir coisa boa, né? Mas daqueles para quem a gente faz o bem, de repente, pá. Aí se torna mais difícil. Fala, poxa, eu esperava isso desse. Aí eu relevava, mas dessa pessoa eu não esperava. Dessa pessoa machucou demais. Doeu demais. Foi uma faca cravada nas costas. É assim ou não é? Por isso que nós precisamos entender essas verdades hoje. Eu quero dizer um texto para vocês que é muito sério, que está em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, onde o autor aos Hebreus, ele diz o seguinte: tendo cuidado, de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Cuidando de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Irmãos, nós precisamos entender isso, porque quando a gente se deixa levar por essas dificuldades que eu mencionei para perdoar, nossa natureza, o orgulho, a reparação do dano que não vai vir, a pessoa que nos decepcionou e não esperávamos isso dela, todos esses fatores que fazem a gente endurecer o coração, nós temos que nos render a essa verdade. Se não perdoarmos, nós somos privados da graça de Deus. E tudo é pela graça, irmãos. Amém? Nós somos salvos, Efésios 2:8, por meio da fé, por causa da graça, não vem da obra de nenhum de nós, não há mérito nenhum, foi graça, aleluia. Ninguém fez nada para ser salvo, foi Ele que fez tudo na cruz. Tudo que recebemos de Deus em oração, as nossas respostas de oração, não é porque merecemos, fizemos campanha, fizemos jejum e reunimos mérito para receber alguma bênção de Deus, é pura graça de Deus. Paulo diz assim: eu conheço um homem que se no corpo ou fora do corpo não sei, mas ele teve revelações, foi ao terceiro céu e viu coisas que não é lícito ao falar. Mas por causa da excelência das revelações, ele foi colocado nele um espinho na carne. E por causa desse espinho eu orei 3 vezes para que fosse tirado. E Deus disse: não vou tirar. E ele disse mais: Paulo, a minha graça é que te basta. E Paulo entendeu o seguinte: bom, se a graça dele me basta, eu vou me gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas angústias e nas tribulações por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte, porque a graça de Deus está sobre mim. Aí ele escreve para Timóteo, e instruindo o seu discípulo, ele diz: Timóteo, fortifica-te na graça que há em Jesus Cristo. Você levantou hoje pela manhã por causa da graça. Você almoçou hoje por causa da graça. Você chegou até esse culto por causa da graça. Você ergueu as tuas mãos para adorar a Deus por causa da graça. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui por causa da graça. O texto diz: se nós estivermos com uma raiz de amargura, somos privados da graça. Isso me apavora, irmãos, por quê? Eu não consigo imaginar a cena de me ajoelhar para orar e saber que Deus não vai ouvir. Não é ruim essa sensação? De levantar as minhas mãos para adorar e saber que aquela adoração é um incenso mal cheiroso. Porque eu estou privado da graça. E o texto ele é tão contundente, irmãos, que ele diz que a raiz de amargura ela perturba, só que ela não fica ali, ela contagia. Já aconteceu com você, de alguém ao seu redor começar a falar de uma outra pessoa e começar a dizer assim: puxa, o fulano não vale nada. Tal pessoa é isso, isso, isso. E você nem sabe quem é, você só está baseado na informação que está vindo daqui. Essa pessoa é assim, assado, essa pessoa me fez isso, essa pessoa é aquilo e tal, e blá, 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 e vai falando, e você vai formando uma opinião e um juízo a respeito do fulano de tal, que você nem viu ainda.
Aí, de repente, a vida como dá essas voltas, você é apresentado ao tal fulano. Aí você vai e fica já com o pezinho meio atrás, assim. Tudo bom? Tudo bom? Esse é o fulano. Ah, sei. Sei. Já ouvi falar. Ah, tá. Já ouvi falar de você. E na tua cabeça tá assim, ó. Eu sei quem você é. Eu conheço o que você fez no verão passado. Eu sei da tua história e tal. Aí quando você começa a ter um pouco de convívio com essa pessoa agora que você conheceu, você fala assim, peraí. Não é bem assim. Ela não é essa bruxa que pintaram, não. Não é esse cara de pau que falaram, não, peraí. Eu vivi isso na pele, irmãos. Já teve gente que chegou para mim e falou, pastor, agora convivendo um pouquinho mais com você, te conhecendo, sentando na mesa, estando mais perto de você, eu percebi que você não é a pessoa que pintaram para mim, não, hein? E sabe por que isso acontece? Porque uma pessoa que está amargurada com alguém, ela está privada da graça de Deus. E longe da graça de Deus, há um espírito nela de divisão. O diabo começa a tomar a boca dessa pessoa sem que ela perceba. Porque ela está totalmente contaminada pelo mal, irmãos. Com o espírito e desejo de vingança. Isso não vem do céu. Isso vem de Satanás. Então, como ela não pode se vingar do jeito que gostaria, ela vai só espalhando veneno. Ela vai conquistando aliados. Ela vai conquistando mais gente, ela vai arregimentando gente para ficar contra a outra pessoa. Então cuidado, irmãos, porque tem gente amargurada em tudo que é lado, ao nosso redor. Então por acaso, de repente, você é alguém que está com uma pendência com outra pessoa. Hoje é uma noite que pode ser profundamente libertadora para a sua vida. Porque Deus quer te trazer de volta a graça, aleluia. Porque Deus quer quebrar grilhões da tua alma e te fazer sentir a alegria do Espírito Santo, que um dia foi tirada porque alguém te fez mal e o teu coração se fechou. Aleluia. E como é que acontece com a raiz de amargura? Você é ofendido, traído, decepcionado, caluniado, ofendido de alguma forma, sei lá. A primeira reação é aquele ódio profundo. Aquela taquicardia, os olhos esbugalham e vem aquele sentimento assim: se eu pudesse, eu matava. Se eu tivesse certeza que eu não iria preso, que já pensou assim? Eu matava. Ainda bem que eu não tenho uma arma. Eu matava. Só que aí, como isso funciona? Esse ódio, dali a alguns dias, ele vai dando uma murchada. Então você não fica mais dizendo assim, se eu pudesse eu matava. Mas você diz, eu não quero mais matar, mas eu só quero que morra. Né? É diferente. A raiz de amargura se instala assim. Eu não quero mais matar, mas se morrer me faz um grande favor. Se sumir, desaparecer, me faz um grande favor. Tem alguém na sua vida que você queria que sumisse? Você ia dar um glória bem alto? Tem gente se entregando aqui hoje. Tem gente que se sumir, você fala assim, aleluia, Jesus, obrigado. A raiz de amargura se instala assim. E aí, irmãos, o problema é que ela vai criando profundidade. Por isso que essa figura de linguagem de raiz. Pega uma árvorezinha de 1 metro, pega ela pelo seu caule, ali pelo tronco dela ali, e puxa que você faz um pouco de força e arranca. Agora pega uma árvore de 2, 3, 4 metros de altura, abraça ela e tenta tirar do chão para ver se você tira. E por que você não tira? Porque ela tem raiz. Amém, irmãos? Então o texto diz, cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. E por ela muito se contamina, a pessoa adoece e vai disseminando doença em outras pessoas. Uma boa vida espiritual saudável
Quem quer ter uma vida espiritual saudável aqui? Quem quer se ajoelhar e ouvir a resposta de Deus? Quem quer estar adorando a Deus e ter um louvor, uma adoração que chega no trono da graça e a alegria de Cristo entra no seu coração? Irmãos, isso não é negociável com nada, muito menos com algo que foi te feito de ruim. Eu estava ali encostado naquela porta, ali fechei meus olhos no batente da porta e irresistivelmente as lágrimas correm do rosto, o coração se enche de paz. Porque eu estou debaixo da graça. Debaixo da graça. Outra coisa, irmãos, o perdão também é uma questão de bom senso. De bom senso. Provérbios tem muito texto dizendo lá assim: guarda a inteligência e o bom siso. O bom siso ou o bom senso te guardará, te livrará, abençoará teus caminhos. O texto lá em Provérbios diz muito isso. Bom senso é aquele pensamento equilibrado. Olhando pelo lado do bom senso, não vale a pena ficar com o coração enrijecido. Não vale a pena ficar com o orgulhozinho ferido. Não vale a pena ficar contabilizando o que perdeu. Não vale a pena, irmãos. Olhando pelo bom senso, não vale a pena, pois se eu guardar a mágoa no meu coração, serei prisioneiro da pessoa pela qual estou nutrindo esta mágoa. Eu vou estar num cabresto, numa masmorra espiritual. Essa pessoa estará sempre controlando a minha mente e minhas emoções. É você trabalhando lá e vez ou outra vem aquele pensamento, aquela pessoa, aquela ofensa, aquela situação, e a boca já fica amarga. Aí você chega em casa depois de um dia cansativo de trabalho, a hora que você vai sentar para comer, parece que a pessoa sentou do lado e você não sente o gosto da comida. Aí você vai deitar para dormir, a pessoa parece que pede licença, dá um cantinho para mim aí, e deita lá também, tira teu sono. Aí depois de 5 anos sem férias, você consegue uns dias de férias, vai viajar lá para Porto Seguro, e a hora que chega lá, parece que a pessoa está lá e estraga as suas férias. É assim com quem não perdoa. Está falando de futebol, já vem falar da pessoa. Está falando de política, já vem falar da pessoa. Está falando de Bíblia, já vem falar da pessoa. Está falando de arrebatamento da igreja, ele vai falar da pessoa. Por quê? Porque ele está numa masmorra, ele está numa prisão. Ele está com uma bola de ferro ligada com uma fotografia da pessoa nessa bola. E onde ele vai arrastando aquela bola de ferro. O Wagner não está não, ele operou o joelho, tá, gente? Não vai confundir as coisas. Então, irmãos, não vale a pena. A única maneira de nos vermos livres dessa masmorra, desta cadeia, é cortar a corrente, é cortar a corda e dizer: Senhor, eu não quero que essa pessoa me deva mais nada, está perdoada. Amém, irmãos? É a única forma. Perdoar é ser livre de um fardo pesado. Já carregou um saco de cimento de 50 quilos? Esse dia eu fui carregar. Aí depois eu fiquei muito consciente de que 43 anos já não dá para carregar aquilo, não. Quase que foi tudo. Perdoar é tirar um saco pesado que a gente está carregando, não sei para quê e não sei para onde. É jogar esse fardo e andar mais leve. Amém, irmãos? Você quer ter uma vida assim, irmãos? Tem gente que pensa que ser feliz, né, é eu poder ter tudo o que eu gostaria de ter. Vou dar uma péssima notícia para você: você nunca vai ter. Não vai. Eu vou ser feliz quando eu tiver tudo o que eu gostaria de ter. Não vai. Eclesiastes 2 diz que os olhos do homem nunca se fardam. Quando você tiver alguma coisinha aqui, você já quer outra lá. Aí depois você tem aquela ali, você quer outra ali. Aí você quer outra ali, você vai continuar chateado. E não funciona. Agora, se você é uma pessoa de coração limpo, a Bíblia diz que o sentimento sadio produz vida para o corpo. Amém? Quer ser livre por um momento? Ou quer ser feliz por um momento só? Vingue-se. Quer ser feliz da vida inteira? Perdoa. Quer dizer poucas e boas? Quer falar o que está entalado aqui? Quer pagar na mesma moeda?
vai ser o prazer de um momento. Agora, quer ser feliz a vida inteira? Está perdoado. Não deve nada. Aleluia. Aleluia. O que é perdoar, irmãos? O que é perdoar? Será que perdoar é esquecer? Perdoar não é esquecer, irmãos. Alguma coisa séria que alguém nos faz, a gente não vai esquecer nunca. A não ser que tropece, bata a cabeça na guia e suma alguma coisa do banco da memória e você não lembra. Do contrário, você vai lembrar com riqueza de detalhe. Gary Chapman diz que perdoar é oferecer graça ao invés de exigir justiça. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Amém? Pastor Hernandes Dias Lopes, que é uma referência nesse país, tornou-se uma referência. Quem já ouviu falar aqui? É uma referência para mim, tenho lido, tenho ouvido, tem sido para mim uma grande bênção. Algumas coisas que eu estou falando para vocês aqui, eu ouvi ele dizer e estou dizendo para vocês também. Uma referência, um homem presbiteriano, um pastor presbiteriano que está rompendo as fronteiras denominacionais, até de igrejas pentecostais como Assembleias de Deus, chamando um presbiteriano para pregar, quem sabe um pouquinho disso. É o cúmulo isso. O ministério que esse homem está realizando, o caráter que esse homem tem. Em 1982 ele recebeu um telefonema, último ano do seminário, para o seu início de pastorado. E naquele telefonema, a pessoa do outro lado disse a ele que o irmão dele acabou de ser assassinado a golpes de faca por uma pessoa conhecida da família. Ele narra essa experiência dizendo que ficou por 2 horas ou mais, sem se mexer, sentado, botou o telefone do lado, ele não conseguia sair do lugar, ele ficou em choque. Ficou em choque. Não conseguia se mexer. Quando ele foi recobrando novamente a consciência, a única decisão que ele tinha dentro de si era: eu preciso perdoar essa pessoa. Eu tenho que perdoar essa pessoa. Porque senão eu vou adoecer. Eu vou entrar em depressão. Meu ministério que nem começou, não vai sair do lugar, não vai acontecer. Eu preciso perdoar. E quando ele fala hoje a respeito disso, alguém pergunta: pastor Hernandes, você lembra? Eu lembro do telefonema, das palavras, eu lembro do meu irmão no caixão, eu lembro das lágrimas que eu derramei, eu lembro dos meses de tristeza, meu irmão também seria pastor. Eu me lembro de tudo, mas isso não me causa mais dor. Isso é perdoar. Isso é perdoar. O perdão é a faxina da mente, o perdão é a asepsia da alma, o perdão é a alforria do coração. O perdão é o exercício da misericórdia. A Bíblia diz que Deus é um Deus bom, compassivo, tardio em irar-se e rico em misericórdia. O perdão é o exercício da misericórdia. A misericórdia é uma palavra que veio, quando foram traduzir a Bíblia para o português, pegaram uma palavra do latim para ir lá nos originais e encontrar o que eles entendiam como a manifestação do amor de Deus. E eles pegaram 2 palavras em latim, misere de miserável e cordis, referente ao coração, cardíaco. E juntaram as duas e ficou misericórdia. E o sentido de misericórdia é Deus estendendo as cordas do coração dele ao miserável, ou seja, a quem não merece. O perdão é o exercício da misericórdia. É dizer, essa pessoa não merece, mas eu vou exercer misericórdia para com ela. Amém, irmãos? Isso é ser misericordioso. Paulo escreve aos Colossenses e diz assim: sujeitai-vos uns aos outros e perdoai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, perdoai-vos também uns aos outros. Sede misericordiosos um para com os outros. Nós estamos falando aqui de um testemunho que eu contei de um assassinato, irmãos. E tem gente perdendo o céu, perdendo a alegria, perdendo a paz por bobeira. Por R$10. Um pastor que nós conhecemos, um irmão da igreja, chegou: pastor, o senhor tem que falar com o fulano de tal lá. O que aconteceu entre vocês dois, irmão? O que aconteceu, pelo amor de Deus? Esse irmão me emprestou R$10, já fazem 3 meses, ele não me paga. Ele disse: que benção, irmão, com 10 paus você se livrou de uma mala.
Ele não vai vir te pedir 50, se ele não pagou os 10, fica tranquilo. Se ele te paga os 10, ele vem pedir 50, vem pedir 100, deixa os 10 para lá. Às vezes, irmãos, nós por picuinhas estamos perdendo a bênção de Deus, a graça de Deus. Às vezes por picuinhas dentro de igreja, divergência de opinião, a gente rotula uma pessoa para tirá-la do nosso rol de convívio. Nós estamos brincando com coisa séria. Tiago escreve no capítulo 2, versículo 13, diz que o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. O juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia. Aí ele põe uma vírgula e diz assim: e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. É lindo isso, irmãos. Exercita a misericórdia. Exercita a misericórdia. Sabe, você vai ver a saúde brotando de dentro do seu interior. Isso é uma promessa de Deus para nós. Isso é traço do caráter de Jesus na nossa vida. Amém? Mateus 18, 23 a 35, Pedro faz uma pergunta a Jesus e diz assim: Senhor, até quando eu tenho que perdoar alguém que me ofende? No mesmo dia, obviamente, talvez lembrando daquela passagem de Lucas que a gente leu no início. Até 7 vezes, Pedro já foi logo num número que indica a perfeição. Até 7 vezes, Jesus diz: não, Pedro, te digo que até 70 vezes 7. E não era para Pedro pegar uma calculadora e ir lá, ou uma varinha e escrever no chão, fazer uma conta de multiplicar. Era para Pedro entender sobre predisposição em perdoar. Eu já estou perdoando antes do outro ofender. Eu até sei que ele vai fazer, mas eu já estou perdoando antes dele fazer. Eu já até sei que quando ele chegar em casa vai falar assim, 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 mas eu já estou perdoando antes dele falar. Eu já até sei que eu vou escutar dela isso, 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 quando ela chegar, eu já estou perdoando antes dela falar. Irmãos, é predisposição em perdoar, foi o que ele quis dizer a Pedro. Aí ele diz assim, deixa eu contar uma história para você, Pedro, sobre isso. Um credor tinha alguém que lhe devia, tinha muitos, mas tinha um deles que lhe devia 10 mil talentos. 10 mil talentos. E ele foi cobrar essa pessoa a quem ele lhe devia. E a pessoa disse: olha, eu não tenho agora, mas eu vou te pagar. E o Senhor disse: não, eu quero receber. E aí aquela pessoa prostrou-se e disse: olha, tem paciência que eu vou lhe pagar tudo. A Bíblia diz que aquele credor moveu-se de íntima compaixão e disse: você não deve mais nada, pode ir embora. Na verdade, os 10 mil talentos era para ele ser escravo, a sua família escrava, a sua casa, os seus bens, a sua fazenda, tudo era para vir para esse credor e ainda não pagava a dívida. Mas ele disse: está perdoado, pode ir embora. Aí o camarada saiu feliz da vida, contente, pulando, com a dívida perdoada. Tem alguém com a conta negativa aqui? Tem alguém que fez um empréstimo do cartão? Tem alguém que está pendurado aí já há tempo, com dinheiro faltando? Imagina você receber uma carta lá do banco, da instituição, dizendo assim: senhor fulano de tal, vemos por meio dessa informá-lo que a sua dívida está totalmente quitada, o senhor não deve nada. Imagina isso, irmão. Você vem contar o testemunho com a cartinha aqui na mão na frente ou não vem? Vem e mostra para a igreja, está aqui, irmãos, ó, Deus fez a obra. Então esse homem sai, irmãos, com a dívida perdoada, sai pulando de alegria, sai festejando. Aí ele dobra a esquina e encontrou um que devia a ele 100 denários. Quanto é que ele devia para aquele senhor? 10 mil. Ele catou o cara pelo pescoço e diz: meu, você está me devendo 100 denários. E o outro disse a mesma coisa: eu vou te pagar. Então paga. Não, eu vou te pagar. Paga, seu caloteiro. Paga. Você está devendo. Calma, tem paciência, eu vou te pagar. Você está devendo, paga. E começou a sacudir o cara pelo colarinho.
Aí passando um pessoalzinho, olhou, viu a cena e falou, mas peraí, esse aí não é o rapaz que acabou de ser perdoado em 10 mil? Ele está fazendo esta cena toda com um cara que deve 100 denários? Os caras meio dedo duro, né? Foram lá no senhor da fazenda, falaram, senhor, é o seguinte, foi bonito aquele negócio que o senhor fez, hein? Foi bacana, o senhor perdoou 10 mil talentos, foi lindo. Sabe o moço que o senhor perdoou agora há pouco, aqueles 10 mil? Sim, o que houve? Ele está ali na esquina, sufocando o outro pelos colarinhos, pelo pescoço, por causa de 100 denários. O senhor franziu a testa, enrijeceu a expressão da face e disse, manda ele, traz ele aqui. Trouxeram o camarada lá, ele olhou malvado, servo malvado. Não te perdoei eu toda aquela dívida, 10 mil talentos? Você não poderia também perdoar aquele que te devia 100 denários? Pegou o homem, lança ele aos atormentadores. Aí Jesus termina a parábola e diz o seguinte, assim vos fará o Pai Celestial, se do coração não perdoardes aos homens as suas ofensas. Olha como a coisa é séria. Quem é o senhor da fazenda que tinha um crédito para receber de 10 mil talentos? Quem é, irmãos? É Deus. Quem é aquele que devia 10 mil talentos? Somos nós. E quem é aquele que devia 100 denários? Aquele que pisou na bola contigo. Aí você pode dizer o seguinte, pastor, eu já cometi pecado, mas eu nunca matei, nunca roubei, não adulterei, eu nunca fiz nada tão hediondo assim. Mas o pecado natural, o pecado da nossa natureza já ofendia a Deus. E não tinha o que fazer, irmãos. É essa dívida aqui. Para você ter uma ideia, 10 mil talentos, um talento só, dá 35 quilos de ouro ou de prata. Um talento só. Equivaliam a 350 mil quilos. Então 10 mil talentos, 350 toneladas. São 10 caminhões truque lotados. Era a dívida do cara. Os impostos da Judéia, Pérea, Galiléia e Samaria durante um ano não chegavam a 800 talentos. Olha, vai tendo ideia. 10 mil talentos eram os impostos de toda a nação durante 13 anos. Era a dívida do camarada. Equivaliam a 150 mil anos de trabalho ininterruptos de um trabalhador comum. Era uma dívida impagável, irmãos. E o Senhor disse assim, pode ir, você não deve mais nada. Aí o outro devia um dinheirinho bobo, 100 denários, dá pouco mais de 3 meses de salário de um trabalhador comum ou de um soldado romano. Mas o que é isso perto de 150 mil anos de trabalho ininterrupto? Irmãos, essa é a proporção do perdão de Deus para conosco e do nosso perdão para quem nos ofende. Deus pegou a cédula de dívida que de alguma maneira era contrária contra nós e cravou na cruz e disse, está pago, aleluia. Na cruz ele disse, está consumado, você não deve mais nada. Você tem um céu de glória preparado para você, porque Ele te perdoou, Ele nos perdoou. Quanto custa o céu? Quanto custa a eternidade? Irmãos, a gente não tem muita noção de eternidade, porque o pessoal que passa para o lado de lá não vem contar como é que é. É ou não é? Conhece alguém? Cara, você não sabe o que você está perdendo, morre logo, cara. Morre, pede para um cara passar em cima do seio com o carro aí, porque você não sabe o que você está perdendo, o negócio lá é fantástico. É verdade o que a Bíblia diz. É demais, você tem que morrer. Ninguém faz isso, né? Então a gente fica assim, eternidade, eternidade. Eu quero ir para o céu, mas não hoje. Quero casar primeiro. Eu quero isso, eu quero realizar, quero me formar. Jesus, fica mais um pouquinho aí, segura um pouquinho aí as cornetas que vão tocar. Porque a gente não sabe o que tem lá, irmãos.
Paulo diz que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, e o que não subiu ainda ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado aos que o amam. Nós não podemos trocar isso, irmãos. O bom senso, a palavra de Deus, o evangelho, o caráter de Jesus diz: perdoa. Será que você tem que pegar o telefone depois desse culto, ou escrever um e-mail, ou ir na casa de alguém hoje ou amanhã, e dizer: olha, eu vim zerar as coisas aqui contigo. Quero que a sua vida prossiga, quero que a minha também prossiga. Você vai ver o quanto a tua vida vai frutificar no reino de Deus. Você vai começar a rir e estar à toa sozinho, e vão perguntar: quanto você ganhou na Mega Sena? Não. Foi promovido? Não. Trocou de carro? Não. Comprou uma casona? Não. Por que você está rindo? Sei lá. Estou feliz. Estou contente. Estou bem com Deus. Estou bem com quem me rodeia. Estou bem com a vida. Estou bem com tudo. Estou bem com os irmãos. Irmãos, eu digo para os irmãos na igreja: eu posso encontrar gente tão feliz quanto eu, mas mais feliz do que eu, difícil. Difícil. Eu sei que pode ter muita gente que não vai com a minha cara, que não gosta de mim, que fala mal de mim. Mas eu, irmãos, não tenho lista. Sabe aquela lista negra que a gente tem dentro da alma e a gente vai usando para colocar alguns nomes lá? Eu peguei a minha e rasguei e falei: não quero. Não tenho lista. Então eu estou de bem com os irmãos, eu estou de bem com a família que é muito grande, eu estou de bem com todos os meus 18 cunhados, eu estou de bem com a minha sogra que é assim maravilhosa, que a minha esposa está aí hoje, né? Eu estou de bem com todo mundo, irmãos. E isso produz em nós paz. Coisa ruim é quando você diz assim: vamos em tal lugar, aí você fala: tá bom, quem vai estar lá? Vai estar fulano, beltrano, cicrano. Ah, eu ia, mas não vou mais. Paulo diz isso com duas mulheres que eram ferramentas de Deus. Em Filipenses, no capítulo 4, me parece, capítulo 2, capítulo 4. Duas mulheres que eram ferramentas. E ele diz: olha, eu rogo a Evódia e a Síntique que têm o mesmo sentimento. Parece que de alguma forma aquelas mulheres se desentenderam ali no convívio e estavam bicudas uma com a outra. Quem vai fazer o trabalho com as mulheres aí no final de semana? A Evódia. Aí a Síntique diz: então estou fora, não vou não. Quem que vai organizar a cantina? A Evódia. A Síntique diz: estou fora, não vou não. Meu, coisa horrível isso, irmãos. Isso não é coisa de crente, pelo amor de Deus. Ou você acha que no céu vai ter divisória? Hã? Senhor, por favor, põe a divisória aqui que eu não quero olhar para a cara da Priscila. Por favor, aqui. Bem alta, grande até o teto. Para mim não poder... Não vai ter, irmãos. Que céu que a gente acha que vai morar? Esse coraçãozinho cheio de orgulho que não perdoa. O molde do perdão de Deus é esse. Deus te perdoou em 10.000 talentos. Para você oferecer somente o perdão de 100 denários. Por mais que te façam, não vai passar de 100 denários. E se a gente olhar do ponto de vista da eternidade e do céu, e o perdão que Deus me deu, vale a pena perdoar. Vale a pena perdoar. A mágoa é um sentimento negativo. Somos o que pensamos. O sentimento negativo produz aos poucos um mal-estar geral que começa na mente, se alastra por todo o corpo e podem transformar-se em doença. Algumas doenças cardíacas, estomacais, como úlcera, gastrite, enxaqueca e até alguns tipos de câncer têm origem emocional. Dr. Drauzio Varela. Então você acha que o pastor está falando demais? Você acha que a Bíblia não é bem assim? Porque tem gente que quando entra em alguns textos diz: pastor, mas não é bem assim. Ou então, eu acho que tem que ser assado. Mas se a Bíblia diz assim, não tem eu acho. Né? A gente não pode construir um jeito cristão de ser, pessoal, onde desconsideramos os valores.
Agora pergunta para mim se eu acho justo eu ser prejudicado porque alguém me ofendeu. Eu não acho. Você acha isso justo? Também não acho, não. Então, o prejuízo maior não é para o ofensor. O ofendido é que fica com o prejuízo ainda maior, ou seja, ele já foi ofendido, ele já foi humilhado, ele já levou o dano, o prejuízo está todo com ele, e se ele não perdoar, o prejuízo ainda continua com ele, fica muito maior. Eu acho isso super injusto. Você não acha? Também acho. Acho super injusto pegar alguém sem pecado, sem mancha, cuja palavra nunca houve engano na sua boca. Quando era ofendido não ameaçava, e quando padecia não revidava. Eu acho injusto pegar uma pessoa como essa, mentir a respeito dele, depois surrá-lo até dilacerar-se toda a sua carne, e depois zombar dele, cuspir nele, pendurar ele numa cruz. Eu acho isso super injusto. Mas ali pendurado, ele olhou para todo aquele pessoal e gente olhando e dizendo: desce daí. Você não é o filho de Deus? Se você é, então desce daí. Chama os anjos para te socorrer. Aí o outro dizia: cumpriu-se o provérbio, hein? Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Médico, cura a ti mesmo. E ficavam rindo e zombando. E ele olhava para aquilo tudo e disse: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Martin Lloyd Jones diz o seguinte: se realmente conhecemos a Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros e não podemos negar o perdão. Se conhecemos realmente Cristo como nosso Salvador, os nossos corações são quebrantados, não podem ser duros e não podemos negar o perdão. Negar o perdão, irmãos, é como eu beber um copo de veneno desejando que o outro morra envenenado. Eu pego o copo de veneno e olho para o outro e diz: você vai morrer envenenado. E eu pego o copo e bebo. Negar o perdão é tomar um copo de veneno desejando que o outro seja envenenado. Charles Swindoll diz o seguinte: negar o perdão não nos leva a lugar algum, a não ser para longe de Deus. E o filósofo contemporâneo, pastor Jair Sanches, diz o seguinte: o tempo jamais cicatrizará a ferida feita pela ofensa. O tempo jamais fará o papel do perdão. Não, deixa o tempo passar. Não, deixa o tempo. Não, o tempo não faz o papel do perdão. O tempo não cicatriza as feridas purulentas da alma de uma ofensa. Só o perdão cura. Verdade sobre o perdão. 5 verdades sobre o perdão. Anote aí. O perdão é como o amor. Tem mais a ver com uma decisão do que com o sentimento. Amém, irmãos? O amor não é sentimento, o amor é uma decisão. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira, que decidiu enviar seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso manifesta o amor através de decisão. O perdão também não é sentimento. Eu não estou sentindo. Não estou sentindo. Você não vai sentir nunca, criatura. Você tem que decidir. É a partir da decisão que Deus vai te ajudar. Porque a gente sabe que não é brincadeira. A gente sabe que não é fácil. Em abril deve estar aqui com vocês o querido bispo Carlos Minozzi. 54 para 55 anos de ministério. Eu me converti há cerca de 17 anos e pouco atrás. Logo que eu me converti, lá na igreja de Santa Clara, onde eu sou pastor hoje, aconteceu algo terrível. O presbítero Bruno, filho do bispo Carlos Minozzi, chegando em casa à noite após um culto, foi abordado por um assaltante.
não reagiu, levantou as suas mãos e o cidadão meteu um balaço no peito dele e matou o presbítero Bruno, pai de 3 filhos, filho do bispo Carlos Minozzi. No velório do Bruno, as conversas que tinham ali dos crentes era: Deus precisa fazer justiça. A gente não quer o mal dessa pessoa, mas ela tem que pagar pelo que ela fez. As conversas eram essas. Aí o bispo Minozzi ia de rodinha em rodinha dizendo assim: nós precisamos orar por essa pessoa para que o evangelho a alcance. Nós precisamos orar por essa pessoa para que Cristo faça uma obra na vida dela. O que você faria se fosse você? Sabe, eu estou revendo muito o conceito do que é ser cheio do Espírito Santo. Eu já cheguei a entender há anos atrás, há uma década e pouco atrás, que ser cheio do Espírito Santo é não sei o quê, e vamos cair agora, pá, caiu. E ser cheio do Espírito Santo é uma performance bonita com o microfone na mão. Fique de pé aí, receba agora. Aí, toca aí agora. Olha, estou vendo isso aqui. Olha uma luz azul que vai não sei de onde. Eu achava que ser cheio do Espírito Santo é essas coisas. E eu ficava assim: Senhor, quando é que eu vou ser cheio do Espírito Santo para viver esses troços todo assim? E a gente vai entendendo ser cheio do Espírito Santo com esses besterol, irmãos. Aí pega DVD dos Gideões e vê os caras lá. Eu conheci muita gente, entre aspas, cheia do Espírito Santo. Deu as mãos para orar, já estava no 3º céu. Fechou a rodinha aqui, já começava. É isso que te digo aqui. O Senhor está mandando dizer lá. E língua estranha para todo lado. E esse que canta na praia, sei que lá o quê. E era aquela coisa toda. Foi só ser ofendido, sumiu da igreja. Amaldiçoou outro, amaldiçoou pastores. O que é ser cheio do Espírito Santo? É estar com o filho deitado num caixão morto e rogando a Deus por misericórdia com quem fez tal ato. Que quer ser cheio do Espírito Santo? Atos capítulo 7, a Bíblia diz, capítulo 6, que Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. E ali naquela época havia muitos debates em praça pública para discutir filosofia, para discutir teologia, para discutir a Torá. E ali um daqueles debates, Estevão, cheio de fé e do Espírito Santo, começou a falar de Jesus, da ressurreição. E dizendo para aquele pessoal: olha, vocês mataram o Cristo. E Estevão estava tão cheio de Deus ali, que o pessoal não tinha argumento para discutir com Estevão. E por não ter argumento, vai um e pega uma pedra e o outro: o que está fazendo? Estou pegando uma pedra para jogar nele. Aí o outro: então tá bom, vou jogar também. Então quem não tem argumento, joga pedra, irmão. E você vai perder a tua bênção, a tua fé, a tua alegria por causa de gente sem argumento. Eu já decidi que não posso. O sujeito chegou na minha porta uns tempos atrás e me chamou de 2 caras, de falso pastor, de não sei o que lá. Quem não tem argumento faz isso. Eu disse: tá bom, esse é o teu conceito. Desculpa, mas eu não vou viver pelo teu conceito. Eu tenho um conceito diferente de quem me chamou, de quem eu sou. Mas você é isso. Eu falei: tá bom, é o seu conceito. Eu não vou perder minha bênção por causa de quem não tem argumento. Quem não tem argumento taca pedra. E Estevão ali cheio de fé e do Espírito Santo continua falando. Dali a pouco estava todo mundo com pedra. Aí um taca a primeira, outro taca a segunda. E começaram a apedrejá-lo. E o sangue começa a escorrer. Dali a pouco Estevão já não estava mais em pé, mas já estava caído. E ali caído, possivelmente de joelhos, ele olha para o céu e diz assim: Senhor, faz justiça com esse pessoal. É isso que ele faz. Estevão sendo apedrejado, morrendo. A Bíblia diz que o céu se abre. E a visão que ele tem é do Filho de Deus em pé. A destra do Todo-Poderoso. Aliás, a gente sempre vê nos textos bíblicos Jesus assentado à destra do Pai. Nesse texto ele se levanta. Ou seja, eu vou receber alguém especial hoje. Eu tenho uma recepção para fazer com alguém. E ele fica de pé. E Estevão em invocação dizia:
não lhes imputes este pecado. Invocação, sabe o que é isso? Era Estevão bradando: Senhor, ele já tem uma lista enorme de pecados para dar conta, não coloca o meu assassinato na lista deles, não lhes imputes esse pecado, irmão. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito Santo. Você quer também? Você pode glorificar a Deus por um instante? Você pode exaltar o Senhor por um instante? Aleluia. Segunda verdade, o perdão genuíno tem que proceder do coração e não dos lábios. Já ouviu a frase: eu perdoo, mas não esqueço. Eu perdoo, mas fica aí que eu fico aqui. Conhece isso? Isso não é um perdão do coração. Eu perdoo, mas... Quando tem esse mas, não é que nem o perdão de Deus. Quando Deus nos perdoa, Ele não diz: eu te perdoei, mas... Deus diz: assim como o céu está distante da terra, assim Ele afasta de nós as nossas transgressões. O outro texto diz que Ele lança no mar do esquecimento e nunca mais joga no rosto. Eu conversava com um rapaz na clínica de recuperação na quarta-feira passada, dependentes químicos. E era um que eu sempre converso com ele, mas ele nunca tinha me contado mais detalhadamente a vida dele. E quando ele mencionou que ele havia sido preso, alguns anos atrás, eu perguntei o porquê. Aí ele disse assim: latrocínio. Sabe o que é latrocínio? É assalto seguido de morte. É isso, né? Aí eu falei: mas Deus ainda tem esperança para você. Porque Ele te perdoa. Será que Ele me perdoa, pastor? Perdoa. Te dá uma nova vida. Não vai lançar no seu rosto: eu te perdoo, mas... Você perdoou, irmãos? Cancelou a promissória. Rasgou a promissória. É o perdão do coração. Vem lá de dentro. Terceiro, não há saúde emocional, espiritual e nem relacional para você, para sua família e até para a igreja sem exercício do perdão. Não há como ter saúde emocional, espiritual, relacional, dentro de casa, na igreja e onde estivermos, sem o exercício do perdão. A nossa saúde de alma depende do perdão, irmãos. Sem ela nós ficamos doentes, sem ele ficamos doentes. Quinto, para terminar, oferecer o perdão não é uma questão de temperamento, de educação, de formação acadêmica, de cultura ou de personalidade. Oferecer o perdão não é uma questão de temperamento. Ah, eu sou mais assim. Ah, eu sou colérico, eu sou meio sanguíneo, por isso que eu sou mais difícil. Não, não é uma questão de temperamento, não é uma questão de educação, de formação acadêmica, de cultura ou de personalidade, mas sim do quanto eu tenho do caráter de Cristo na minha vida. Pastor, eu tenho muita dificuldade para perdoar. Qualquer coisinha que acontece eu fico mal. É um sinal de que você tem pouco de Jesus na sua vida. Você tem que aceitar Ele de novo. Você tem que fazer uma aliança com Ele de novo. Você tem que abrir teu coração hoje e falar: Deus, muda a minha história, muda a minha vida. Eu não quero ser uma pessoa assim. Eu não quero ser uma pessoa rancorosa gratuitamente. Aliás, de forma alguma eu quero ser rancoroso. Lembra de José? José foi um homem perdoador. Gênesis 45 mostra o encontro de José, onde ele se dá a conhecer com seus irmãos. Então, imagina, seus próprios irmãos odiarem você, odiarem ao ponto de tramarem a tua morte. Aí desiste de matar, vamos jogar num buraco. Não, vamos fazer o quê? Aí o outro tem uma ideia, vamos vender para esse pessoal aí. Venderam. Aí vai o camarada, moleque, amarrado de mãos e pés em cima do lombo de um animal, para uma terra estranha, chega lá, vai parar no mercado,
onde se vende gente. E lá ele é vendido, vem alguém, examina dente, examina lá, o corpo vê se tem saúde e tal, e é vendido e vai parar numa casa. Chega lá na casa, a gente não escuta ele dizer assim, meus irmãos, eles estão lascados na minha mão, um dia essa moeda vai virar. Um dia eu vou cruzar com esses caras. Não, a Bíblia diz que ele chegou naquela casa do comandante lá de Faraó e prosperou ali. Dali a pouco ele era o gerente geral, o mordomo geral da casa. Aí de repente uma mulher lá dentro se volta contra ele e acontece tudo aquilo. Ele vai preso injustamente. Quando chega na cadeia a gente não vê ele dizendo lá, meus irmãos estão aqui, um dia eu vou pegar esses caras. E aquela mulher sem vergonha também ela vai ver um dia. E o Potifar que acreditou naquela mulher que não vale nada, ele também vai ver um dia. Não, ele não faz isso, ele começa a trabalhar na prisão. Dali a pouco o carcereiro fala assim, eu estou cansado. Toma a chave da cadeia, toma conta de tudo aí. O carcereiro cruzou os pés, ficava lendo o jornal o dia inteiro, e quem cuidava de tudo era o José. Dali a pouco vem um copeiro e vem um padeiro, que pisaram na bola lá com o Faraó, e chega lá, e começa a conviver com José. Aí tem uns sonhos meio perturbadores, o que acontece? O meu Deus tem interpretação para isso. O que você sonhou? Bom, eu era o copeiro, eu sonhei com 3 copos de vinho, umas taças e tal. E tudo bem, José diz, bom, essas 3 taças significa que daqui a 3 dias você vai voltar a trabalhar lá e vai servir o copo na mão do rei como era antes. Aí o padeiro ficou contente e disse, e o meu sonho? O meu sonho são também cestos de pães, 3 cestos e tal. E José disse, bom, esses 3 cestos significa que daqui a 3 dias você vai morrer, para você já era. Aí ele diz para o copeiro, só quando você chegar em Faraó, lembra de mim. 3 dias depois, um morreu, o padeiro foi embora, e o copeiro foi para o Faraó de volta. O que aconteceu com o copeiro? Esqueceu. Aí está José, meus irmãos vão se ver comigo, a mulher do Potifar vai se ver comigo, o Potifar um dia eu vou encontrar com esse cara, e aquele copeiro eu vou dar uma na cara dele um dia. É isso que ele faz? Não. 2 anos esquecido. 2 anos. Mas ele tinha um coração limpo. Aí quem sonha é o Faraó e o copeiro está lá. Aí sonha com as espigas, com as vacas grandes, gordas e vaca magra e tal. E não sabe o que fazer, ninguém sabe discernir aquilo. Aí eu vi um cara na prisão, eu conheci lá um mocinho hebreu. Manda chamar aqui. Aí saiu José da masmorra para o palácio. Interpreta o sonho. E quando ele interpreta o sonho, ele já dá uma dica para Faraó. Você precisa de alguém para administrar tudo isso aqui, hein? Você precisa de alguém para cuidar disso aqui, né? Como que dizendo, e esse cara sou eu. Esse cara sou eu. E o Faraó já na dica dele falou, é você mesmo. Já mandou raspar a cabeça dele, a barba, vestes novas, e já disse para o pessoal, olha, carruagem, cavalo, e aonde ele passar, diz para o Egito inteiro que tem que se prostrar diante de José. Passam-se os anos, vêm os seus irmãos, é a hora. Primeiro encontro, ele dá comida, finge que não conhece, o pessoal já mais de quase 2 décadas, não se lembra dele, ele está bem diferente, era um menino. Só que ele conheceu seus irmãos, voltaram para a terra deles, foi uma história longa, aí volta de novo. Na segunda vez, ele está num aposento com seus irmãos, que o venderam, tramaram sua morte e tudo mais, e ele está ali com a faca e o queijo na mão, cheio de soldados egípcios, e os seus lindos irmãozinhos, tudo ali. Você faria se fosse você? Eu vou dizer o que eu faria, eu, não José, eu perdoaria, mas mandava dar uma surra em cada um. Menos do Benjamim que não tinha nascido ainda, o resto, pelo menos uma surra, irmão. Pelo menos, foram quase 2 décadas de sofrimento. Pelo menos de uma surrazinha básica eles iam levar. Mas José diz assim, cheguem-se mais aqui. Aí eles se chegaram, chega mais. Aí eles se chegaram. José olhou para toda a soldadesca egípcia e falou, sai todo mundo daqui, e fecha a porta. Saíram todos os egípcios, fechou a porta ele com seus irmãos.
Aí ele pega o Benjamim pelo pescoço, abraça e começa a beijá-lo. Pega o outro, abraça e começa a beijar. Pega o outro, faz uma grande roda e começa a abraçar os irmãos e beijar. Eles falam, poxa, a gente pensou que a gente ia morrer. E ele diz, eu sou José, irmão de vocês. E você não vai fazer nada com a gente? Não, não vou fazer nada não. E ele abraça, eu não estou em lugar de Deus. E ele abraça os seus irmãos. Perdoa os seus irmãos. No capítulo 50 o Jacó morre, vai toda a família para lá, ficam lá. E no 50 Jacó, o pai morre, o pessoal já gela e diz, agora que o pai morreu ele vai mandar matar a gente também. Só não mandou porque o pai estava vivo. Aí chegaram para ele, olha, veja o que você prometeu para o pai, hein? Cuida da gente aí, hein? Aí José diz o seguinte para eles, vocês bem intentaram mal contra mim, mas o Senhor o tornou em bem, como se vê no dia de hoje. Para a sobrevivência de toda a nossa família, vim eu para o Egito. Então quem me mandou para cá não foi vocês, foi o próprio Deus. Deus quer pegar toda essa bagagem daquilo que fizeram contra nós e transformar para o louvor da sua glória. Se o nosso coração for perdoador, um dia, irmãos, pode demorar um bocado, mas todo esse pacote de coisas que nos fizeram sofrer, chorar e ficar triste, magoado, se o nosso coração estiver perdoador, um dia tudo isso vai servir para o louvor da glória de Deus. Aleluia! No capítulo 41, José tem 2 filhos. O faraó dá uma mulher a ele chamada Asenate. Nome feio, né, para mulher. Mas ele casa com essa mulher lá no Egito. E ele tem o primeiro filho e coloca o nome do filho assim, Manassés. Porque significa, Deus me fez esquecer de todo o meu passado e do que aconteceu na casa do meu pai. Aí nasce o segundo filho. Ele põe o nome Efraim. E coloca o nome Efraim e diz, porque Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então quando nasce o primeiro filho, ele diz, Deus pegou o meu passado e me fez esquecer dele. O perdão jogou tudo isso pelo ralo. E por causa disso ele me deu Efraim. E numa terra estranha, Deus me fez prosperar. Só vive Efraim quem primeiro vive Manassés. Amém? Só vive Efraim quem primeiro vive Manassés. Manassés vem primeiro. Deus quer pegar tudo isso que está te chateando e jogar isso tudo pelo ralo. E depois te trazer o Efraim e fazer prosperar a sua vida. Fazer prosperar teu casamento. Fazer prosperar tua família. Fazer prosperar teu ministério. Fazer prosperar teu trabalho. Fazer prosperar tua vida. Fazer prosperar onde você colocar os teus pés, as tuas mãos. Fazer as coisas cooperarem ao teu favor, como diz o Salmo de número 1. Fazer de você uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, a qual dá o fruto na estação própria. As suas folhas nunca caem e tudo quanto faz prospera. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aleluia. Fique de pé em nome de Jesus.